bom dia, boa tarde, boa noite. Programa especial dessa semana, né? Nós estamos gravando aqui na segunda. A gente não mente para vocês, a gente fala mesmo. Mas nesse programa nós vamos falar sobre a briga pelo título, pelos aspirantes, que acho que ficou só em dois mesmo, né? Brasileiro, que são Botafogo e Palmeiras. Nós vamos falar primeiro do Palmeiras, depois do Botafogo. E nós vamos falar de Champions League também, que começa essa rodada, nessa semana, começa a fase de grupos, né? Tem alguns jogos interessantes que acho que vale a pena mais falar sobre eles. Mas vamos começar, então, falando de Palmeiras, né, Guilherme? É isso aí, Mauricião. Jogo não tão empolgante assim, né? Uma sexta-feira à noite foi bem... Um joguinho bem fraco. Mais uma expulsãozinha contra o Goiás. O Goiás não produziu, o Palmeiras também não. Parecia que era um jogo que ninguém queria ganhar. Sai um gol aí. A polêmica, apagar das luzes. A polêmica rendeu mais que o jogo, né? Enfim. No momento ali eu fiquei contente pelo gol, mas em seguida a gente vê a comemoração do rapaz aí. Desrespeitoso com a torcida. Enfim. Hoje pediu desculpas, mas uma atuação patética, não só dele, como da presidente do clube também, que acho que não cabe nem mencionar o nome dela aqui. Enfim, no momento que você tem que ter um pouco mais de pulso firme dentro do clube, de comando, você faz uma postagem apoiando a atitude do jogador aí, que foi desrespeitoso não só com a torcida organizada, não só com a Mancha Verde, mas com todo mundo que estava lá pagando ingresso e que estava assistindo em casa também. Mostrar o dedo com a torcida é uma só para contextualizar, de repente alguém estava em Marte, não viu aí, né? Breno Lopes, o jogador que está falando, fez o gol da vitória aos 40 e tantos do segundo tempo, acréscimos, né? Não me recordo. 48, né? Fez o gol, tinha errado alguns lances já. Acho que essa perseguição veio desde antes, né? Não sei se começou contra o Corinthians. Não existe perseguição. Não, desculpa. Não é perseguição, tá? Eu me expressei mal. O que eu tô dizendo a torcida meio que... Eu sei. Eu entendi como você quis colocar. Não, briga. As críticas ao Breno Lopes não é 10% do que outros jogadores vêm sofrendo, como o Luan, como o Davidson, e que nunca desrespeitaram o clube. Até porque o Breno Lopes fez o gol do título da Libertadores 2020. Muito obrigado, beleza. Não basta, mas eu até acho que ele foi poupado várias vezes de críticas, principalmente por parte da torcida organizada. A torcida organizada nunca fez nenhuma campanha pedindo a saída dele, como já aconteceu com outros jogadores. Enfim, eu acho que foi desnecessário, acho que ele se baseou em comentário de internet e acabou tomando essa atitude aí que, na minha opinião, vergonhoso. Boa noite, galera. Já começa tenso. Não, mas só para puxar um gancho aí, não foi só a Leila, né, que falou, apoiou ele, né? Os jogadores, querendo ou não, tentaram apaziguar aí de uma forma também não tão amistosa, né? Se o Everton e o Luan não tivessem contido ele, talvez seria pior. Mas o não é você conter de uma forma que você passa a mão na cabeça, entendeu? O cara é legal, né? Tudo isso, não, poxa, deixa o cara aqui. Aí a torcida ele foi pedir, o Abel foi pedir desculpas para a torcida, coisa que o Breno Lopes logo depois do jogo, né? O Breno Lopes fez hoje, mas sei lá, para mim fica esse clima ruim. O Abel vai pro meio do campo, né? Sim, e eu acho também que tanto a torcida como os jogadores, a comissão técnica tem, né, a consciência nesse momento de que o melhor não é brigar, o melhor é manter a união. Semana que vem tem Palmeiras e Boca lá na Bombonera. Você vai criar um momento de crise agora? Então eu acho assim que o Breno Lopes foi infeliz, tá? O momento que você faz o gol que vale 3 pontos, que coloca o Palmeiras na briga pelo título novamente. Acho que era o momento dele ir para a torcida e beija o escudo, pula no meio da galera e tal, fala que é Palmeiras. Não, ele foi lá e teve essa atitude. Eu acho que ele vai continuar no time, até por uma questão de união, como eu falei, vai ter as finais semifinais da Libertadores e tudo mais, o Palmeiras pode ir mais longe, mas não sei se depois disso ele vai ter clima para continuar no Palmeiras. Eu estava conversando com os Anônimos, Gustavo Zanoni, só conhece, que trabalha com a gente, né? Ele estava falando que
O Dudu já teve uma situação assim lá atrás com a torcida e tudo mais, que a torcida tava meio que no pé, é uma situação assim. O próprio Borja teve momentos em que ele fez gol que ele não foi comemorar. Isso, exatamente. O Dudu, ele simplesmente fez o gol e não comemorou. Foi essa atitude que ele teve naquele momento. E acho que era o que caberia ao Breno Lopes também, né? Claro, cada um tem sua forma, né, de extravasar, enfim, a gente não sabe o momento, mostrar o dedo para a torcida e falar as palavras que ele falou, que eu acho que nem cabe mencionar aqui. Como é que eu posso dizer? Nada justifica, né? Ele poderia ter ficado quieto, não ter comemorado, então. Tem uns 2 ou 3 jogadores, eu não lembro o nome deles agora, até foi comentado lá no programa do Neto, que já tiveram episódios assim, e a diretoria, ao invés de passar a mão na cabeça, demitiu. Teve o Fabrício, né? Um exemplo no próprio Palmeiras. O Diego Souza fez um gol, mostrou o dedo para a torcida e na segunda-feira estava demitido. Exatamente. Agora é diferente você pegar um jogador e passar a mão na cabeça dele. Ela não cobrou nenhum pedido de desculpas. Tanto é que ele foi lá na Mancha Verde e tal, e aí fez uma retratação, meio que, pelo semblante dele, meio que é obrigado. Mas, enfim, não com o mesmo ímpeto aí que ele fez cometeu essa ofensa. Tem certas coisas que se resolvem internamente, tudo mais, né? Tem certas situações, mas eu acho que essa situação, acho que caberia, né? Um pronunciamento, algo assim, não, igual falou, né? Passar a mão na cabeça, né, do jogador. Eu acho que, e outra, tipo assim, acho que acima de tudo, nenhum jogador deve fazer isso, né? Querendo ou não, é sua torcida, quem te apoia. Respeito com a própria instituição, né? Só que também o Breno Lopes não é nenhum cara de nome para fazer isso, né? Tipo assim, não tem uma moral gigantesca. Igual eu falei no vídeo que eu gravei na sexta-feira. Ele não é nem o Edmundo, ele não é nem o Rivaldo, e nenhum desses nunca desrespeitou a camisa do Palmeiras. Exato, então assim. Tá sofrendo ali com desculpa, acordar só um pouquinho. Quase 3 já, tá? Uma trave, um sem goleiro, bateu os zagueiros, saiu fora. Quase 3 já tá 2-0. Santos. O Santos. É que a gente tá gravando aqui e o Bruno colocou aqui o jogo do Santos aqui. Respeitar o sofrimento também. E o Santos quase fez gol. O Palmeirense reclamando, o cara ali. Olha, 3 na trave. Quando o cara mandou a torcida se lascar porque fez gol e os caras não falaram. Mais um. Queria que você. 4 minutos, velho. Se os caras estão lá no Santos, eles deixam o cara mostrar o dedo todo jogo. Fazendo gol, né? Fazendo gol e xingando pra bater no cara da Pera Felipe. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse caso aí do Breno Lopes. Você acha que a diretoria do Palmeiras, em não. Panos quentes, né? Colocou panos quentes na situação, correto? Cara, tem 2 lados para analisar aí. A situação dos panos quentes é o momento. Igual o Guilherme comentou, a situação do jogo que tem contra o Boca pela Libertadores. Em ovos ali, não perdeu. Não é hora de criar uma polêmica, não é hora de criar confusão, de desunir o grupo, né? Por mais simples que seja o caso. E a diretoria, a gente sabe o que a Leila fez. Ela fez porque ela também tem rusga com a torcida. Ela meio que aproveitou o momento. No final das contas, todo mundo infantil ali nas ações, entendeu? Mas aí os jogadores mais experientes, o Abel, eles estão fazendo o correto. Porque é tão insignificante isso pelo que o Palmeiras está brigando no ano, que se você dando ibope para isso, é só descontar. É que demorou uns 2 minutos para a torcida entender o que tinha acontecido. Porque na hora que o Breno Lopes fez o gol, todo mundo enlouquecido, gritando e comemorando, entendeu? E aí depois de alguns segundos ali, a galera entendeu o que tinha acontecido. Você vê que curioso, a gente está comentando só sobre esse caso, a gente falou pouquíssimo do jogo, porque também não tem muito o que falar do jogo. Mas é isso, né? Foi um gol aos 50. Foi um jogo fraco. Jogo morno. Acho que o lance mais polêmico mesmo é esse. Enfim, e aí eu queria destacar aqui a fala do Breno Lopes hoje, que foi se retratar lá pra Mancha, né? com a galera da cúpula da Mancha Verde ali. Abre aspas, estou totalmente arrependido. Por isso vim aqui pedir um voto de confiança. Isso não vai mais acontecer. Vou respeitar e lutar pelos interesses do Palmeiras. Enfim, acho que a torcida, a própria Mancha Verde nesse caso, engoliu. Então, mas você acha que ele procurou, foi de bom grado lá? Eu acho que
acho que ele foi meio que obrigado, pelo menos era o que parecia. Acho que a gente sabe como é que funciona. Mas enfim, a organizadas, A torcida o poder jamais, tipo assim, a torcida não ia buscar o cara na casa dele. Não, Não fez. Mas não precisa, é igual você eles, não, eles chegam pro... Era obrigação dele fazer isso também, né? Não, a torcida, ela tem relacionamento com os líderes do elenco. Toda torcida de todo clube tem. Sim. Então, no mínimo, ela chegou lá num Everton da vida, num Dudu, em quem é que Mas os seja. caras Então, saem na frente, passa aqui que a ó, gente fazer pode falar pro cara ali que ele tem que ir lá pedir uma desculpa pública pra gente, pra ir lá na nossa quadra lá. Então, isso é bem provável. A gente nunca vai conseguir afirmar, ninguém vai nunca admitir esse tipo de coisa, mas é bem provável que isso que aconteceu. Porque isso é o que sempre aconteceu. Tá errado? Não tá errado. Tá errado, assim, pro clube é totalmente impróprio fazer isso nesse momento, né? Então, o melhor é se fazer o que fizeram. Abafar, o jogador xingou a torcida, meu Deus. Provavelmente, Conversou, provavelmente internamente tenha acontecido alguma coisa, ele tenha levado lá um sermão do Abel, ou seja, dos líderes, isso com certeza. dos líderes, né, do Everton, por exemplo. O Everton viu o que aconteceu, tanto que ele saiu lá do Ele gol já viu, e já. foi lá. Ele entendeu na hora, ele foi lá e vai pra lá, sai da... O que você tá falando e tal, que depois tem aquela dublagem lá, né, que ele fala, sai daqui, vai pra lá, enfim. Então, o Everton, ele na entrevista depois do jogo, né, logo na sequência, e o cara pergunta, aí, o Breno Lopes, ele meio que dá uma desconversada. Desconversa e tal, não aconteceu nada. Mas tem que fazer mesmo, porque o que isso importa em relação ao futebol, em relação ao campeonato que tem para disputar? Sim. E outra, não cabe aos jogadores resolver isso também, né? Os jogadores têm que fazer ele isso. tem lá no contrato, a diretoria pode ir lá e fazer uma punição contra ele. Eu acho que o que era para ser mais comentado não é nem a atitude dele, seria a atitude da Leila, que a presidente endossou. Isso é muito mais grave, Sim. porque o que ele fez, o jogo disciplinado, a gente está cansado de ver. O jogo, beleza, revoltou lá e passou. Vamos trabalhando ele um monte de jogo e boa. Se fosse um Paulo Nobre, muito provavelmente ele não ia mais entrar em campo com a camisa do Palmeiras. E acho que essa questão agora se retratou, enfim, daquele jeito que a gente estava comentando. Zerou. Agora, acabou, pelo menos segue por a vida. agora, pelo menos por agora é esquecer. Semana que vem tem jogo importante, o jogo mais importante do ano contra o Boca Juniors. Se perder depois, provavelmente esse é um assunto que vai voltar à tona, pode ter certeza. Mas por enquanto, fingir que nada aconteceu. Tem Tanto brasileiro, comissão técnica, torcida e jogador também. tem brasileiro ainda, né, nesse meio de semana, né? Tem. Palmeiras pega, agora me fugiu. Grêmio. Isso, É o Grêmio, o Grêmio fora de casa, né? Isso. O Grêmio em casa não é aquelas coisas, mas em casa é um time chato e tudo mais, né? Você acredita que vá com um time misto? Você acredita que ele já vai testar para o jogo contra o Boca? O que você está esperando? Minha opinião, eu acho que vai com o time titular. Porque é um jogo pré. Aí na outra semana, que é o entre jogos ali da Libertadores, aí vai ser um mistão. Mas eu acho que entra com o time titular contra o Grêmio. Mas acho que tem mais um jogo antes? Não, ele tá falando o jogo de meio dos confrontos. O que intercala. O Bragantino fora. Aí sim, aí eu acho que vai com um time misto ali, vai colocar uma molecada. Geralmente é o que ele tem feito, né? E só para fechar esse assunto, Luiz Guilherme, ou você acha que ele não vai arriscar, ele vai de Mike e Marcos Rocha, a dobradinha? Olha, ele fez bastante teste. Ele colocou o Arthur pela esquerda, mas eu acho que o Arthur pela esquerda não vai bem. Eu acho que já o Mike tá jogando muito de ponta esse ano, tá muito bem. Mas não sei se o Luiz Guilherme tá pronto não para encarar um jogo dessa magnitude, né? Eu acho que ele vai acabar indo com o Arthur pela esquerda, o Rony no meio e o Mike pela direita. É isso, então. Nós vamos falar também mais de Libertadores na semana que vem. Um alento para o Palmeiras. Se o Palmeiras está acreditando no título brasileiro, já vamos fazer um gancho aqui, né? O Botafogo teve mais um tropeço. A diferença que era de 13 pontos caiu para 7, né? Então, você já volta a acreditar, né? Vamos ver como que vai ser o desenrolar aí, se o Botafogo vai manter essa mentalidade vencedora ou se vai começar a oscilar. Liga um alerta, Botafogo. Liga, né? Tem que ligar, porque a diferença diminuir. Ela ainda é boa, né?
Que fica aquela imagem, né? Pô, já teve em 13, agora caiu para 7, mas isso fica ruim analisar por esse viés. Mas se você for levar em consideração que perdeu os jogos difíceis e que o Palmeiras também não vem tão embalado como vinha em outras temporadas, que quase que perdeu pontos com o Cruzeiro. Perdeu o Flamengo e agora com o Galo. Isso, perdeu os jogos ali difíceis, né? Jogo fora com o Galo. Que não tá aquelas coisas, mas tem peças muito boas. Melhorou, os jogadores resolvem individualmente, né? Como foi o caso desse jogo. Mesmo o Hulk não ter jogado esse jogo ainda, tipo, o Paulinho. Mas eu acho que os jogos-chave agora, os próximos 2, vão dizer muito do Botafogo aí pra frente. O jogo do Corinthians é bem difícil, mas aí eu acho que ele entra até um pouco como favorito por toda a situação. E principalmente o próximo jogo dentro de casa com o Goiás, que daí ele vai precisar mostrar a força que ele sempre mostrou. E ganhar bem, né? Isso, ganhar bem, sem sofrimento. Dentro de casa com clubes que estão na parte de baixo da tabela, ele não costuma sofrer. Então, eu acho que esses 2 jogos vão balizar muito. E só para comentar, e o que o Palmeiras também vai passar nessas 2 rodadas, que vai intercalar, que é um jogo fora contra o Grêmio. São 2 jogos fora. Isso. Não, contra o Red Bull é lá de casa, né? Ou é fora? Eu acho que eu vi que é fora. Então, 2 jogos fora com times que são times razoáveis. Vai de cima da tabela. Com o Flamengo. Isso, e a gente leva em conta, os últimos confrontos. O Palmeiras ele fez esse jogo aí sofrido contra o Goiás e já teve um contra o Cruzeiro, então a tendência é que ele sofra muito com o Grêmio e o Bragantino. Né? Tô com o Corinthians também sem jogar. Isso. É um clássico, o Palmeiras geralmente tem mais dificuldade com times que jogam mais fechados. Né? Quando o time joga mais aberto, que nem um Galo, um Flamengo, o Palmeiras até se sai melhor. Mas quando o Palmeiras precisa propor mais e jogar contra times bem fechadinhos, encontra um pouco mais de dificuldade. São 2 times do top 5. Todos os times que eles têm essa... O Bragantino tá aqui, né? O Bragantino é o quinto colocado. É um cara muito fora da curva para bater no peito e furar. Mas eu acho que esses próximos 2 jogos vão servir para os 2. Tava olhando aqui, a tabela são 2 times top 5, né? O Grêmio é o terceiro e o Bragantino assumiu o 5º lugar agora. Tanto pode o Botafogo dar uma balançada aqui, deixe mais preocupante ainda, ou como pode aumentar essa diferença com o Palmeiras tendo confrontos difíceis, tropeçar ele e ganhar, aí acaba dando uma sossegada novamente. É claro que para o Palmeiras é importante pelo menos tentar manter essa distância, porque ainda vai ter confronto direto, vai ter Botafogo e Palmeiras lá no Newton Santos ainda. Então tem bastante água para rolar ainda. Acho que da mesma forma que o Botafogo foi lá no Aliança e ganhou, o Palmeiras pode ir lá no Newton Santos e ganhar. Mesmo, mas eu acho que na verdade o momento, né? Qual a rodada? Desculpa, não. Você sabe, mas é mais pra frente ainda. Vou dar uma olhada. Últimas 8, digamos assim. Acho que sim. Então. Mas eu acho que é a rodada que vai definir mesmo o campeonato. Vai ser esse confronto direto. Ou o Botafogo vai de vez em bala, ou não. Vai ser dia primeiro de novembro. Não, são 6 pontos, né? São 6 pontos que já caiu. E vai depender muito do rendimento do Palmeiras e do Botafogo até lá, né? Vamos supor que chegar lá com 10 pontos. Palmeiras eu fazer. Exato. E eu acho que o Botafogo tem essa pequena vantagem de estar só com o Brasileirão. Né? Sim. Eu gosto de falar para o Palmeiras, já não tem confronto fácil. E a tendência é que no jogo contra o Bragantino ele vai direto. Obviamente, o Palmeiras não pode priorizar o brasileiro. Você vai jogar sempre final de Libertadores. Você comentou alguma coisa, você está próximo da final da Libertadores, alguma coisa assim, ou depois? Que dia que é? A final da Libertadores? As semifinais agora é dia 28 e dia 5, nas próximas quintas-feiras. E a final da Libertadores é no dia 4 de novembro, lá no Maracanã. Então vai ser exatamente tipo, na semana, porque vai ser dia 1º de novembro. Botafogo e Palmeiras. Vai ser mesmo. Vai ser uma quarta-feira antes do jogo. Vai ser quarta-feira, então, se o Palmeiras estiver na final da Libertadores, aí vai ser uma escolha, né? O Palmeiras, se ele tiver, até lá também tem muita água para rolar. Ainda tem muito campeonato. O Palmeiras, a exemplo de outras temporadas, que o Palmeiras chegou em final de Libertadores, o Palmeiras jogou contra o Flamengo com o time titular. Eles faltando 3 jogos aí para jogar a final contra o Santos. Então... Não sei, acredito que ele possa manter aí, ó. Falando do Santos, não, mas é que o Palmeiras está acostumado, né? A decisões aí nos últimos tempos. Então, assim, os jogadores, o Abel vai para o time titular, não é? Então, acho que eu me lembro. Claro que assim, ele vai poupar um Zé Rafael, um Veiga, porque é jogador que já teve lesão. Mas ainda não o jogo inteiro, né? Às vezes ele coloca ali no final para dar uma... Segundo tempo, só para dar aquele... Um time misto do Palmeiras é melhor que, sei lá,
melhor que muitos times, né? Entre a molecada quer mostrar, né? Queria comentar sobre a atuação, se eu acompanhei assistir esse jogo aí. O Botafogo teve mais uma atuação fraca, aliás, aí já vai uma crítica ao Bruno Lage, né? Desde que o Bruno Lage chegou, ele não conseguiu manter as atuações fora de casa. O time do Bruno Lage, ele dentro de casa, ele tem atuações convincentes, ganha bem, vinha ganhando melhor até, com mais folga do que vinha ganhando antes, no trabalho do Luiz Castro. Mas fora de casa, tanto o Luiz Castro quanto o Caçapa, que veio com o interino ali, junto com o Luiz Flávio, o time vinha tendo desempenhos melhores fora de casa. Conseguiu ganhar do próprio Palmeiras, ganhou do Grêmio, sofreu, claro, né? Esse tipo de jogo vai sofrer, mas ganhou jogos dificílimos fora de casa e agora teve jogos sofríveis, como, por exemplo, contra o Cruzeiro, que o time praticamente quase não finalizou a gol, e esse jogo contra o Atlético Mineiro criou pouquíssimo também. Aí teve a questão polêmica, a gente pode falar do gol anulado do Diego Costa, né? O Botafogo já tinha reclamado no jogo anterior contra o Flamengo, né? Da questão de uma falta e de um pênalti também, né? Que não foi marcado no primeiro tempo. E agora o Botafogo teve a questão do gol anulado do Diego Costa, que estava até discutindo aqui antes, né? A respeito. A regra não é clara, né? Como a gente estava falando, né? E assim, cada um teve uma opinião. É um né? lance bem complicado, né? Cada um teve uma opinião. Eu acho que é bem discutível, é bem complicado. Eu acho que mal anulado, não sei, o Bruno acho que já tem, o Bruno Correia acho que já tem uma outra opinião a respeito. Queria que vocês comentassem sobre esse lance. A gente vem falando sempre das questões de todos os lances polêmicos que a gente analisa aqui, né? Dos diversos jogos. Sempre você faz essa brincadeira, mas é verdade. A regra não é clara. Infelizmente, o Brasil Futebol tem que aumentar a questão da subjetividade nos lances. Isso só piora. A gente só fica sem saída e todos os comentaristas vão divergir, cada um vai puxar para o seu clube, vai pegar um lance parecido, Comprando árbitro e a discussão vai ficar para sempre. Né? A minha análise desse lance do Botafogo é que o Diego Costa estava completamente impedido. A bola não vai imediatamente na direção dele, no primeiro momento, porém, ele sai de uma posição de impedimento e interfere diretamente no lance. Acaba sobrando o zagueiro que afasta a bola e fica em cima dele, que saiu de uma posição de impedimento. Né? Então, essa é a minha análise, mas, igual a gente comentou, a regra não tem isso daí definido claramente para a gente poder falar, não, é novo lance, ele não atrapalhou. Um lance semelhante ao Atlético Mineiro, né? E o próprio Diego Costa. Né? Eles mencionaram esse histórico porque o Diego Costa, pelo Atlético Mineiro, contra o São Paulo, fez um lance parecido e o gol foi validado. Né? E da mesma forma, eu achei que não deveria ser validado, assim como não deveria ser esse. E aí, qual o critério, né? Interferência. O meu critério de divisão é o mesmo, nenhum deveria valer, mas fica a complicado a arbitragem que um valeu e não valeu. Né? Mas a arbitragem vai justificar, a arbitragem, os comentaristas de arbitragem, porque esse lance já faz aí 2 anos e as diretrizes da arbitragem vão mudando. Eles mudam, a regra não mudou, mas eles têm, né? A FIFA dá uns direcionamentos, vamos agir assim a partir de agora. Tá muito difícil. Então, tá muito difícil, porque toda hora tem uma atualização, alguma coisa, algo que muda. Algo remendado, né? Parece, né? Que tipo, eles esperam acontecer alguma coisa, não. Vamos cumprir o entendimento, porque realmente ficou confuso. Aí acontece um lance inverso. Não, vamos mudar aqui também, porque agora ficou confuso dessa forma. Aí assim eles vão remendando. A própria questão da bola na mão na bola, cada hora tem parece que é sempre para querer adular um clube ou outro. E aí eles fazem reuniões pontuais com árbitros que já são ruins e passa num breve momento para eles as instruções e vai lá e se vira. Porque depois o seu CNM, que é o chefe lá da arbitragem, ele vai lá e endossa tudo que os árbitros fazem. Ele nunca volta atrás. Eu acho que não é só falta de competência dos árbitros, não, porque igual o Wilton Pereira Sampaio foi lá, apitou Copa do Mundo, e apitou bem. É curioso, né? No Brasil, lá fora, é muito curioso, porque lá fora os árbitros brasileiros costumam ter boas atuações, muitos têm boas atuações. Chegam aqui... Eu acho que tem a ver com isso que eu comentei, né? Aí o cara vai lá, ele tem uma regra na mão e a FIFA falou, é assim que você vai agir. Aí ele chega aqui e fala assim, não, quando for esse lance assim, você pode fazer assim. E aí fica difícil pro cara, né?
E, aliás, o Wilton Pereira Sampaio, na minha opinião, é o melhor dos que restaram aí. Menos pior, dependendo da análise que você faça. Mas dos últimos jogos que ele apitou importante, Eu acho que tem cometido menos erros. A minha é Ed, né? Ele apita num jogo de Copa do Mundo e apita não. Mas ele acabou sendo criticado lá, né, na Inglaterra e França. Foi criticado. Mas também não vi nada demais, não. É mais jogador reclamando mesmo. Né? Nunca vai agradar. Achei uma arbitragem razoável, assim. Eu estou preocupado no assunto, mas estou preocupadíssimo com a decisão que a gente Braulio, comentou. né, É o Braulio, que é top 3. Top 3, se você for olhar o ranking de baixo para cima. Ele é top 3 piores. Ele vem mostrando. E aí até, né, faço aí minha, não correção, né, mas em relação ao Daron, que a gente estava muito preocupado, fez uma arbitragem perfeita nos Flamengo e São Paulo. Eu brinquei. Não teve nada também de emocionante. Mas ele, uma faltinha outra, ali, mas os dois lados. Aquele questão de não deixar seguir muito o jogo. Isso, não dá vantagem, né? Tudo, mas tá ali. Então, foi o mercado. Né? Sempre foi assim, todo mundo já sabe. Então, ótimo, agora... Eu brinquei com a Edna, que comentei rapidinho, mas é assim, né? Porque é mulher, porque não sei o quê. A Edna é... Desculpa, mas a Edna é fraquíssima. Quem a gente fala que não sei se você assistiu o Guarani Ponte Preta pela Série B lá. Caindo no granizo, os caras tomando pedrada na cabeça, ela queria continuar o jogo, sem condição nenhuma. Ela fala, o que ela fala? Eu aguento as pedradas. Eu aguento, vai, segue o jogo. Flamengo e Botafogo, o cara deu um pontapé lá no primeiro turno, lá, que ela não expulsou, olhou no VAR, preferiu manter o cartão amarelo, enfim. Não é porque é mulher, porque inclusive a Neuza Inês Bach, que é assistente do Klaus, é uma excelente. Ela tem bons números, né? Sim, parte de futebol. Eu fiquei. Tô falando do trabalho dela. Não, tudo bem. Eu acho nos dois aspectos, né? Eu vou opinar. Mas é isso. Agora não tá no ao vivo. É digníssimo, não tá assistindo. Eu acho que ele é o forte. Coloca a imagem dela. Eu falo e coloco. Mas enfim, a Neuza é uma das melhores assistentes do Brasil, né? E é mulher, não tem nada a ver com mulher não é competente. Não. Enfim, é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre Atlético e Botafogo? 1-0 vitória justa, gol do Paulinho, né? De novo, né, Paulo? Só o Paulinho fez gol na Arena MRV por enquanto, né? Fez gol lá no remendado. Não. Paulinho, Denil e Vitor Roque. O estádio não tá Não, você é o Atlético, cara. Tá. É o Atlético. Isso no estádio lá, se os caras levantam, não dá pra você ver o gol. Só vai ver o gol batido de escanteio, você não consegue assistir. Foi 3? Pelo amor de Deus. Foi 2-0? Foi 2-0. 2 gols do Paulinho. Sim. Acho que teve um gol anulado, se eu não estou enganado lá. Foi 2-0 pelo Mas Paulinho. ele fez os 3 gols lá. Eu queria acrescentar uma coisinha, não vi ainda nada a respeito, mas o Lucas Perry saiu no intervalo, né, com uma lesão na lombar. E eu até comentei com meu pai, falei, se o Lucas Perry estivesse no jogo, o Botafogo não teria perdido esse jogo, porque o Lucas Perry teria defendido aquela bola do gol do Paulinho. Achei que o Gatito saiu... Assim, o Gatito é um bom goleiro e tudo mais, mas o Lucas Perry hoje está uns 2 degraus acima do Gatito. O Lucas Perry está entre os melhores do Brasil. E eu acho que aquele lance, eu acho que o Lucas Perry não teria tomado aquele gol. Mas, Pode ser. Mas enfim, não aconteceu, o Lucas Perry saiu e o Gatito acabou tomando gol, não foi mal no jogo. E é isso, Botafogo liga um alerta, né? Mas vamos ver as próximas rodadas aí, se esse alerta segue, enfim, o Bruno Lage começa a balançar. Não deixar a gente sonhar. A liderança segue em disputa ainda por 2 times, mas segue em disputa. Vamos agora falar do último assunto desse programa, que é Champions League, né? Quero começar, você queria destacar uns 3 jogos aqui, dá para destacar, né? Alguns jogos bons, mesmo que não seja entre times grandes, eu gosto de destacar, os outros. Mas só para comentar, começa essa semana, começa amanhã, né? Então tem jogos nas terças e quartas, como ocorrem todos os anos. Então amanhã a gente já tem a estreia do campeão, né? O Manchester City contra o Estrela Vermelha.
Então a gente prevê aí, Dois no campeões. mínimo, Dois campeões em Campeões. duelo de campeões. isso. Mas, né, esperamos no mínimo 3 gols. Isso aqui é jogo, só já aproveitando para falar do grupo, o grupo tem City, Estrela Vermelha, Young Boys e RB Leipzig. O grupo não deve ter grandes surpresas. O que deve ocorrer é muitos gols de Haaland novamente. E o grupo tem um saldo, ele já meter mais um monte de gol e quebrar diversos recordes. Temos aí o jogo PSG e Borussia, um grande jogo grandes esperado, destaques da rodada. Né? que é muito bom porque o PSG se reformulou muito, já espera-se que não tenha toda aquela força. E o Borussia é o Borussia, né? Mantém a média, a gente não sabe até onde pode ir. A gente pode esperar tudo, Borussia. Ainda mais num grupo que tem o PSG, vamos combinar, PSG e Borussia ali são os dois ali que todo mundo coloca como favorito e no final nunca dá em nada. Não, principalmente o grupo tem Milan e Newcastle. O grupo Milan mais e complicado. Exato. Milan que vem, aos poucos, voltando a ser protagonista, né? E o Newcastle, que é o time que está com o dinheiro, tem um elenco muito bom, o time joga bem. Mas não começou bem a temporada, né? Na Não. Premier League. Começou tropeçando. Começou Apesar de- mal. Apesar dele saber que ele não vai disputar título de Champions ainda, Sim, né? mas é uma Mas experiência, sim, né? é. É o que eles queriam, né? Mas eu imagino que eles vão focar todas as coisas, né? Quanto tempo que eles não participam Sim. da Champions, então eles vão dar a vida ali, né? Tem os jogos ali de Lazio e Atlético de Madrid, no grupo que é bem tranquilo, com o Feyenoord de Celtic. Lazio é outra também que teve uma boa temporada passada, foi vice-campeão italiano, e também começou mal a temporada, também com bastante tropeços. Esse começo de temporada na Itália. Isso. E aí o último grupo que joga amanhã, dos que jogam amanhã, é com o Barcelona, estreando dentro de casa, e o franco favorito no grupo com Shakhtar e Porto. E é isso, o meu destaque é para esses jogos de amanhã. E tem o duelo de gigantes da quarta-feira, né? Aí tem os da quarta. Feyenoord e Celtic. Esse aí também, né? Já foram gigantes, hein? Foram uns 40 anos atrás. O duelo da quarta-feira de Bayern de Munique e Manchester United, né? Que gigantes, né? O Manchester tá mais pela história, né? Faz isso. tempo que ele capenga. Agora sem Antony, né? Não que ele estava fazendo uma grande diferença, mas acaba enfraquecendo um pouco o elenco. Ele era útil, né? E o Bayern é o Bayern, né? O Bayern não cai de média, ele acaba caindo na Champions uma vez ou outra, mas o Bayern sempre é Eu acho que candidato. o Bayern sempre chega ali num grupo ali, né? De 4 Com certeza ele está classificado. E agora é o time que, né, caiu ano passado, sentiu a falta ali do centroavante, e agora trouxe um cara no mesmo estilo de jogo. O Mané, que não teve uma boa temporada, né? Que acabou se encaixando no time, acabou saindo, foi pro futebol árabe, e veio o Harry Kane, né? Eles foram buscar lá. E agora eles têm um cara para voltar o estilo de jogo deles, né? Botar a bola no 9, jogar com os pontas, etc. Então, o grupo é do Bayern, sem dúvida alguma. Você acredita que o Manchester não vai perder pro Brighton agora, inclusive, uma semana agora? Não, contra o Bayern não, mas ele pode ser. É provável que se classifique também. Né? Tem uma melhoradinha. Só queria ressaltar aqui, dos mesmos criadores de Super Sul-Americana, teremos a Super Europa League, já que o Liverpool estará lá. Meu Deus! Não, esse Liverpool. E vou já apontar outro grande clube que está lá, que vai fazer jogos bons. Roma. Acabou de meter um 7-0 no italiano, com o Lukaku e Dybala comendo a bola. Sim. Tem umas contratações novas lá. Foi finalista na última temporada, inclusive, perdeu pra quem? Mas enfim. Começou a capenga agora o italiano, mas já meteu uma goleada e já vai começar. É que a Europa League ela não pega agora, né? A Europa League, tirando que os ingleses eles não dão tanta importância para a Europa League, mas a Europa League é mais ou menos como a Sul-Americana, ela começa a pegar lá na frente. Ela tem times de mais nome, Só que ela vai pegar Sorte do Liverpool que não tem o Real Madrid. Não, mas é só esperar o Sevilha cair. E aí vai rolar. Aí acabou. Tem essa questão. Sevilha não vem da Europa League. Inclusive, o Liverpool já perdeu uma final de Europa League por Sevilha. Porém, já aproveitando o assunto Sevilha, dessa vez, só se o Sevilha quiser propositalmente cair para ganhar da Europa League, mas eles já cansaram. Eles estão no grupo com Arsenal, PSV, Sevilha
E o glorioso, que eu não sei nem quem que é esse. É o Lens. É o Lens. Ah, o Lens Não, da é da França. França. É o É Lens. da França. Ah, que ele mudou o símbolo. Eu vi, né? É o Lens. É. Que também sem muita tradição, né? Isso é mais surpresa aí. Mas o Sevilla deve passar juntamente com o Arsenal dessa vez. Um Real Sociedade Inter aqui sobrando. E eu acho que o jogo do Benfica também vai ser legalzinho. E o Salzburg. Benfica e Salzburg. É, um grupo equilibrado ali pelo nível mediano, né? Nada brilhante, mas vai ser um jogo, E um não jogo tem até ninguém legalzinho. muito baba também, não. Vai ser um grupo legal, assim. É aquele grupo que fica com 8, 7, 7, 6. Dá pra cravar um favorito? Já vamos começar aqui, já vamos. Você fala para Champions todo? Champions todo. Ah, cara, é o É City. difícil, né? Falar, mas o City acho que é o time a ser batido. Né? Não, não é difícil falar. Ganhou Já que tá muito cedo. ganhou com muitos metros o seu título inédito, né? É o time mais Muito, bem treinado ali. E a gente viu, né? Quem acompanhou e assistiu a decisão, viu que o City fez aquele 1x0, era muito superior ainda, mas você via que estava comparando, dadas as devidas proporções, ao São Paulo agora o Flamengo. Pô, a gente não tem, cara. É o jogo da vida, vamos com calma. Mas a Inter teve oportunidades. Comparando o São Paulo com o City. Eu dei as proporções. Título inédito, né? Eu falo assim, a cautela que ele foi, porque vamos supor que o City chegasse nas mesmas situações esse ano que a gente acabou de ganhar uma Sim, claro. Não precisava ser imediatamente, poderia ter ganho antes. Cara, eles vão atropelar a Inter, assim, pelo menos no estilo de jogo. Sim. Mas você pode ver que o jogo foi bem morno, Tanto é que né? esse ano eu acho que o City vai jogar até mais leve, assim. Não vai já muito ter Conquistado, assim. Elenco, poucas mudanças, né? As Reforçou peças ali ali melhores. pontualmente, como. E aí, cara, eu falava pra você, o PSG caiu muito, é o time que buscava o título inédito, mas agora acho que ficou bem fraco. E a gente tem o Bayern, que é o que eu vejo sempre, o Barça crescendo, mas não sei se ainda tem todo esse poderio. Acho que ele chega Real, Bayern, É os mesmos. sempre os mesmos. Os mesmos. E Ficou o bem Real, nivelado. eu tenho medo de darem uma cansada, né? A gente sabe que não acontece igual acontece aqui no Brasil, com o Flamengo, né? Dando esses exemplos nossos. Mas não sei se ele vai ter essa potência toda para chegar lá, não. Mesmo porque Um time que ninguém fala muito assim, mas brigou, então tá ali. O Barcelona, vocês acreditam no Barcelona? acho que ainda não, o time tá bom. Você vê que ele forçou bem, mas acho que tá muito jogador novo, né? Aliás, vai conseguir inscrever o Vitor Roque, né? Acho que só se for pra Eles segunda. têm as janelas, né? Só se for salarial, pro segunda parte, né? Na mata-mata, né? E tem a questão dos estrangeiros. Chegou o também, João né? Félix agora, inclusive, né? Marcou já na estreia, inclusive. Não, é um bom time. Eu acho que ele ainda acaba sentindo na hora de chegar num jogo maior. Eu acho que ele ainda vai sentir pela inexperiência dos jogadores. Mas é um time que está se arrumando novamente para voltar a ser grande. Ser grande sim, ser protagonista, né? Eu acho que só o favorito mesmo, City. O Arquetado também apostou nisso aí. Ai, Jesus. É com essa que a gente. É com essa. Não, mas é isso mesmo. Acho que é isso. A gente pode fechar com essa, porque acabou. Depois dessa daí, vai embora, né? Vamos embora ver os gols do Bahia. Gol do Bahia! Vamos ver a cara dele. Você vai encerrar? Vamos encerrar. É que o seu gol do Bahia não saiu, não. Não sai. Ficou olhando o celular. Gente, queria agradecer todo mundo aqui que teve até agora aqui. Bruno Correia, Bruno Lopes, Guilherme, Sérgio, que está aqui. E é isso. Time de segunda, Instagram, TikTok, YouTube e outras plataformas futuramente. Segue nós aí, meu. Ajuda nós aí. Valeu. Até mais. Obrigado. Valeu. Deus.